Oiê, esse é mais um vídeo da série É Melhor Feito do que Perfeito. Brincadeiras à parte, bora conversar, que eu tava com saudade de vocês. Gente, esse vídeo é só pra atualizar vocês rapidamente, né? Rapidamente, assim, bem por cima, sobre a minha vida, né? Porque eu simplesmente sumi. Sumi do planeta Terra, sumi das redes sociais, sumi do WhatsApp, sumi de todos os lugares. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas, gente. O último vídeo desse canal foi um vídeo sobre atualizações. E assim, até ali já tinha acontecido tanta coisa esse ano. Mas, gente, vocês não têm noção. E para quem não lembra, né? Para quem não assistiu, eu tive uma perda gestacional no início do ano. Aconteceram um zilhão de coisas até ali, né? E eu estava prestes a mudar de casa. Isso foi assim uma coisa totalmente inesperada, totalmente fora do nosso planejamento. A gente não planejava se mudar naquele tempo desse ano, assim. E aí, no final, gente, a gente se mudou duas vezes. Não foi uma vez, foram duas mudanças. Porque a gente se mudou. A gente não gostou do apartamento novo. Eu até compartilhei lá no Instagram algumas coisinhas, né? Era um apartamento mais antigo, tinha uma série de probleminhas que a gente só descobre depois que a gente entrou no apartamento para morar, né? E aí a gente foi descobrir, cada dia era um problema novo que a gente descobria, e aí foi ficando desgostoso. Fora o fato de que era no primeiro andar, não batia sol, era muito escuro, também tinha o fato de ser do lado de uma obra, então assim, parecia que a obra estava dentro da nossa casa. E aí foram se somando os probleminhas aqui e ali. Só que a gente ainda estava assim, bem na cabeça de, vamos esperar, acho que dá para resolver aqui, acho que dá para fazer uma coisa ali. E eu acho que pela gente a gente teria empurrado um pouquinho mais, sabe? Teria empurrado um pouquinho assim, com a barriga um pouquinho. Que a gente vai resolvendo ali, vai resolvendo, vai relevando. E quando vê, já passou um tempão, né? Só que um ponto muito importante aconteceu nesse processo todo, né, gente? Eu mencionei que eu perdi a gestação no início do ano, certo? Certo. Só que foi o quê? Início de agosto, se eu não me engano, eu descobri que eu estava grávida. E aí, diante de uma nova gestação e diante de todos os problemas que tinham ali no apartamento, eu falei, a gente precisa mudar logo, porque se a gente ficar enrolando, né, levando as coisas mais para frente, vai passar os meses da gestação e a gente vai estar aqui nesse problema que a gente não queria estar. E aí a gente foi, né, procurou apartamentos e tudo mais. E esse apartamento que a gente está hoje, assim, apareceu do absoluto nada. É na mesma rua, inclusive, né? Então vocês vão ouvir aí nos vídeos barulho de obra, talvez um pouco mais distante, né? Do que o que era. Mas é na mesma rua. E aqui tem um monte de obras. Enfim. E aí a gente visitou esse apartamento que a gente está morando atualmente. Gostou muito dele. E foi um processo muito rápido para a gente conseguir alugar ele e tal. Deixamos o outro apartamento. Já tem o que? Umas 3 semanas que a gente está nesse. E aí eu estava super dedicada essas últimas 3 semanas em colocar a casa no lugar. Gente, tava me dando agonia, aquele monte de caixa, aquele monte de coisa. E aí me dediquei, foquei 100% em colocar a casa no lugar. E eu achei que a gente se mudou num time muito bom, porque no início da gestação mesmo, eu passei muito mal, assim. Eu não tinha muita energia, era uma indisposição muito grande, era muito sono, era muita náusea, né? Eu não chegava a vomitar, mas eu ficava com náusea, nauseado o dia inteiro que Deus deu, o dia inteiro. É assim, uma coisa maluca.
maluca mesmo. E aí eu fiquei muito derrubada, muito, muito, gente, vocês não têm noção do quanto me derrubou. E aí a gente se mudou num período em que eu já estava melhorando e tudo mais, eu ainda tenho náusea, ainda tenho mal-estar, inclusive vomitei, tipo, eu acho que eu vomitei mais nas últimas semanas do que para trás. E aí é isso, né? Estou vivendo dias e dias. A gestação, claro, o primeiro trimestre ele foi bem mais intenso para mim nessa questão de passar mal, mas agora que os sintomas deram uma aliviada, é tipo, um dia você tá bem, aí no outro dia você não tá. É muito imprevisível mesmo, muito, sabe? Um dia você tá ótimo, outro dia você tá sem energia para nada. E assim vamos vivendo, né? Assim vamos vivendo. E aí tiveram diversas coisas que foram acontecendo no meio do caminho também, né? Houveram mudanças com relação à vida profissional também. Então, assim, a gestação ela foi mudando diversas coisas na minha vida aos poucos e também acabou me trazendo muito aquilo que eu já tinha. Eu não lembro se eu compartilhei com vocês, mas o Senhor tinha me dito no início do ano que esse ano ele iria me desacelerar. Só que eu, assim, Heloísa, não tinha entendido muito bem. E chegou uma determinada fase do meu ano em que, ao invés de desacelerar, eu acelerei mais ainda. Então, assim, entra também no tópico profissional, vida profissional, né? Eu vou compartilhar num outro vídeo, porque eu escrevi até um roteiro para falar especificamente sobre esse ponto do desacelerar e tudo mais. Mas enfim, né? Chegou nesse ponto de eu ter acelerado as coisas, né? Ter ido numa direção diferente daquela que o Senhor me trouxe. E aí ter visto que não fazia sentido, né? Leia-se, quebrou a cara. Mas enfim, não. Eu fui numa direção contrária do que o Senhor tinha me falado, que ao invés de desacelerar, eu acelerei mais ainda e vi que as coisas não eram para estar da forma que elas estavam, né? Então eu precisei retomar, né, dar alguns passos para trás e realmente aceitar esse desaceleramento, digamos assim, né? Então tenho bastante coisa para falar sobre o assunto, mas não vai ser nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é só uma atualização básica, geral, por cima da minha vida. E também para eu voltar a gravar, gente, porque eu tava procrastinando horrores. Horrores, horrores, horrores. Então, assim, eu falei, vamos no feito, é melhor do que perfeito. E aí o restante eles vão vindo na sequência e vão melhorando aos poucos, porque não tem como começar lindo, maravilhoso, perfeito, do jeito que, né? Ai, dos meus sonhos. Não tem como. Humanamente impossível. Então, assim, precisava gravar esse dessa forma para poder voltar, né? Pra poder, porque quando o escritório estiver arrumado do jeito que eu quero, perfeito, lindo, maravilhoso, é que eu vou voltar a gravar. Gente, não ia voltar a gravar. Não ia. A única coisa assim que realmente me impediria, de fato, assim, não vou gravar, seriam por conta das coisas da gestação mesmo, né? Tá indisposta e tudo mais, não tá muito bem, não tá muito legal. Aí é compreensível e realmente eu preciso respeitar e descansar, né? Afinal, estou gerando uma vida. Mas de resto a gente dá um jeito. E é isso, meu povo. Essas foram as atualizações, não foram atualizações 100% nos níveis de detalhes, né? Que eu sei que vocês gostariam, mas é porque eu tenho tópicos específicos para conversar. E aí, aos poucos, as coisas
vão se encaixando, mas eu separei, assim, assuntos de coisas que aconteceram em tópicos, né, em temas específicos, que é pra gente conversar mais focado, talvez. Não sei, né? Eu acho que foco, pra mim, que conversa aleatoriamente sobre 15 assuntos ao mesmo tempo, é um pouco difícil. Mas eu vou tentar, inclusive escrever roteiros. Vocês sabem que eu não sigo roteiros, né? Eu também sei que eu não sigo roteiros. Mas é só para ver se eu não perco muito fio na meada. Ai, ai, é isso, gente. Um beijo e até breve.